Bom dia, meus irmãos. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais uma palestra pública online, atendendo a mais um compromisso pré-agendado com o Centro Espírita Irmã Matilde, localizado no Veracruz 2, aqui em Goiânia. Então estamos chegando para estudarmos juntos o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E antes de iniciarmos as nossas reflexões, vamos colocar aqui uma música para a harmonização. Roberto Moreira fará a harmonização para nós nesta manhã. Enquanto os irmãos vão chegando, se conectando, Roberto Moreira cantará para nós. Então ouçamos Roberto Moreira. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Ciência divina, luzes do Consolador, envolvendo a terra em claridade e amor, revelando a vida de meu eu, a que sobrevive as dores do adeus, dor e sofrimento que na terra me envolve, ilumina minha vida e faz feliz meu ser. Lei de causa e efeito, vidas sucessivas, constante evolução. Fora da caridade não há salvação. Amai-vos, instruí-vos, vivendo como irmãos. É o Espiritismo, a doutrina do Senhor, Consolador prometido, Deus em forma de amor. Lei de causa e efeito, reencarnação, vidas sucessivas, constante evolução. Fora da caridade não há salvação. Amai-vos, instruí-vos, vivendo como irmãos. É o Espiritismo, a doutrina do Senhor, Consolador prometido, Deus em forma de amor. Bom dia a todos mais uma vez. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Belíssima música para a nossa harmonização. Roberto Moreira cantou para nós. E neste momento, antes de fazermos a nossa prece para iniciarmos as nossas reflexões desta manhã, faremos uma leitura do livro Espiritualidade e Vida, de Haroldo Dutra Dias, a mensagem de número 55, onde ele nos diz da seguinte maneira: em muitas ocasiões, o melhor a fazer é simplesmente migrar. A vida é sempre uma balança tentando equilibrar o desagradável e o agradável, em perfeita sincronia. Então a vida é esta balança.
quase nunca tudo está bom. Quase nunca em nossa vida tudo estará bom. Há situações em que a crise assume proporções tão intensas que podem ser comparadas ao inverno rigoroso nas calotas polares. Nessas situações, a migração é a melhor resposta. Então nós temos que saber fazer escolhas nos momentos de dificuldades, que possamos fazer as melhores escolhas para a nossa vida, migrando para outros pontos. Então vamos neste momento, meus irmãos, fecharmos os nossos olhos carnais para abrirmos um tanto mais os nossos olhos espirituais, agradecendo a Deus, a este Pai de infinita bondade e amor, em especial pela vida. Mas esta belíssima manhã de domingo, 31 de maio de 2020, um dia todo pela frente de oportunidades. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou, aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência, que cada um de nós, em seus lares, possamos receber de acordo com as nossas necessidades. Graças damos a Ti, Senhor Jesus, por mais esta oportunidade, hoje, agora e sempre, e que assim seja, Senhor. Bom dia a todos mais uma vez, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Aqui nos encontramos reunidos mais uma vez, cumprindo a um compromisso pré-agendado com o Centro Espírita Irmã Matilde, localizado no Vera Cruz 2 aqui em Goiânia. Devido ainda às consequências causadas pelo novo coronavírus, a pandemia, ainda nos encontramos em nossos lares, realizando as nossas atividades em nossos lares. Em breve, com certeza, teremos condições, aquelas condições mínimas necessárias, tendo os devidos cuidados, em nos encontrarmos mais uma vez para estudarmos juntos no salão público desta instituição. Então, desta forma, realizaremos nossa atividade desta manhã nesta sala virtual. Por isso agradecemos a todos pela presença. E nesta manhã estudaremos do capítulo 1º de O Evangelho segundo o Espiritismo, item 9. O item 9, que fala para nós sobre a Era Nova. Também pegamos como referência para as nossas reflexões, que trata do mesmo assunto, o último capítulo do livro A Gênese. Um livro também que faz parte da codificação kardeciana, o Pentateuco kardeciano, o último livro que foi publicado por Kardec antes do seu desencarne, em 1868, quando foi publicado este livro. E Kardec, como nós sabemos, desencarnou logo no ano seguinte. Então, neste livro, A Gênese, o último capítulo, que é o capítulo 18º, tem como título Os Tempos São Chegados. E aí, lá no final deste capítulo, os itens 27 a 35, a geração nova. Então, nesta manhã, faremos este estudo, estas reflexões, de uma forma superficial, porque o assunto é longo e é bastante profundo, rico em informações, mas iniciando as nossas reflexões, conforme nós encontramos no primeiro item do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1º, logo no primeiro item, palavras de Jesus, já que cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo inicia com palavras de Jesus. Então Jesus nos fala, no início deste capítulo 1º, que não penseis que eu vim destruir a lei. Então Jesus, naquela época, as pessoas temerosas, falando àquelas pessoas temerosas que ele não tinha vindo destruir a lei,
mas tinha vindo para dar cumprimento à lei. Falando da lei mosaica, falando dos profetas, todos os escritos que existiam naquela época. Então, assim ele fala, e aí ele nos chama a atenção em relação àquela necessidade de nos esforçarmos constantemente para não violarmos o mínimo dos ensinamentos que ele nos deixaria, porque ele nos diz que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Então aqui ele nos fala sobre a necessidade daquele esforço constante para colocarmos em prática, nos mínimos detalhes, nas mínimas atitudes do nosso dia a dia, os seus ensinamentos. Então aqui Jesus nos dá aquela orientação inicial sobre o nosso comportamento. E aí, nesta sequência de estudos, de reflexões, no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos a seguinte anotação sobre o reino de Deus, sobre este período de transição que entraríamos, e que na verdade já dura milênios, esse período de transição, esse preparo para chegarmos a este ápice da transição. Então, aqui no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos palavras do Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade nos diz o seguinte: eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser reestabelecidas em seu sentido verdadeiro, dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Homens, irmãos a quem amamos, estamos junto de vós. Então aqui o Espírito de Verdade, no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, lá em 1864, já nos chamava a atenção mais uma vez sobre essa necessidade de trabalharmos e nos dizendo: estamos juntos de vocês, e por isso a necessidade de amai-vos também uns aos outros, fazendo a vontade do Pai, e podereis entrar no reino dos céus, naquele reino de amor, naquele reino de verdade, naquele reino onde reina realmente a fraternidade, a cooperação, o amor, a justiça. E no prefácio também, ou melhor, na introdução, no prolegômenos de O Livro dos Espíritos, aquela introdução pequena de O Livro dos Espíritos, que tem após a introdução maior de O Livro dos Espíritos, também nós encontramos palavras dos Espíritos amigos que nos falam sobre esta era nova. Nos dizem o seguinte, que os Espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência divina para manifestação universal, sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens. Então aqui os espíritos amigos nos chamam a atenção que eles têm por missão nos orientar, instruir e nos esclarecer na nossa caminhada. Então precisamos sim fazermos a nossa parte, conforme Jesus nos chama a atenção, fazendo aquele esforço constante, porque eles nos dizem que este esforço que eles estão fazendo para nos esclarecer, para nos instruir, consequentemente abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Se queremos realmente participar deste período de regeneração, realmente conviver em um período de regeneração e principalmente pós-regeneração, após a regeneração ter sido implantada, necessário se faz que eu faça a minha parte, que eu faça a minha regeneração, ou o meu processo de regeneração, pelo menos, esteja em curso, já avançado através daquele esforço constante. Então, no item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre esta era nova, então eles nos dizem o seguinte, iniciam este texto deste item 9, nos dizendo o seguinte, nos relembrando que Deus é único.
e Moisés, e Moisés foi aquele espírito enviado à terra a pedido de Jesus e sob a coordenação de Jesus para nos mostrar isto, e tinha como tarefa principal fazer-nos conhecer esse Deus único. Não somente aos hebreus, já que ele era um hebreu, ele veio no meio dos hebreus, mas não foi só aos hebreus, mas também aos povos pagãos que não aceitavam esta unicidade de Deus. O povo hebreu foi um instrumento utilizado por Deus para esta revelação, já que eles aceitavam naquela época a unicidade de Deus e a bondade de Deus, usando Moisés para fazer cair este véu que escondia a divindade dos homens. E aí nós temos aquele resumo dos ensinamentos de Moisés, conforme nós encontramos lá na Bíblia, no Antigo Testamento, e também temos no início do Evangelho segundo o Espiritismo, aqui neste capítulo 1, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos de Deus, dados por Moisés, através da sua belíssima mediunidade, uma psicografia direta dos espíritos amigos, sob a coordenação de Jesus, foi aquele germe da mais ampla moral cristã. Então hoje, mais de 2.000 anos depois da vinda de Jesus, mais de 3.500, 3.600 anos após Moisés ter recebido esses 10 mandamentos, ainda nós não colocamos em prática, via de regra, nem os 10 mandamentos, quiçá o Evangelho de Jesus na nossa vida. Então os espíritos amigos nos chamam a atenção que os 10 mandamentos que Moisés nos trouxe é o mais puro ensinamento, é aquele germe inicial do Evangelho de Jesus na nossa vida, aquele germe da mais ampla moral cristã, que é o termo que eles usam. Então nós precisamos nos esforçar um tanto mais para colocarmos em prática esses ensinamentos. E Emmanuel nos chama a atenção em relação a Jesus, no livro que tem o seu título é o mesmo nome, Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, que Jesus é o grande condutor de almas. Todos nós sabemos hoje que Jesus é este grande condutor de alma e que ele está no comando desta condução de almas. E que Jesus, cuja perfeição se perde da noite dos tempos, tem orientado todos nós ao longo da nossa trajetória. Então Jesus está no comando, Jesus está orientando os seus mensageiros para nos auxiliar desde quando nós nos encontramos aqui. Já que, conforme nós sabemos também, Jesus é aquele espírito que presidiu a formação da Terra há mais de 4 bilhões e 600 milhões de anos e que ele tem sempre nos orientado em cada época, de acordo com as nossas condições, enviado novos ensinamentos. Em cada época, aquilo que a sua compreensão pode abranger. Então, em cada época, de acordo com a nossa capacidade de compreensão, Jesus vai nos enviando ensinamentos sobre as concepções de Deus, sobre a imortalidade da alma, sobre a lei de causa e efeito, sobre a questão da lei do progresso, responsabilidade, cooperação, fraternidade, lei de amor, de justiça e caridade, e assim sucessivamente. Jesus está no comando e continuará no comando constantemente. E os espíritos amigos, no livro A Gênese, conforme nós falamos, lá no capítulo 18º, no item 5, eles nos chamam a atenção sobre esses tempos são chegados, esse período em que nós estamos chegando neste ápice de regeneração. Eles nos dizem o seguinte, que a humanidade tem realizado até o presente incontáveis progressos, sem sombra de dúvida, incontáveis progressos, principalmente no campo material. Mas e no campo moral? Como está, conforme nos chama a atenção Emmanuel, como está o desenvolvimento desta outra asa? Já que estamos desenvolvendo a asa da intelectualidade, como está o nosso esforço, a destinação de esforços
para desenvolvermos a outra asa, a chamada moralidade. Então eles nos dizem que faz-se preciso destruir tudo que superexcite neles o egoísmo e o orgulho. Então aqui nos diz que neste período de regeneração, nesta nova era onde nós estamos inseridos, é preciso nos esforçarmos para destruir tudo aquilo que superexcite o egoísmo e o orgulho em nós. Estas duas chagas que atrapalham tanto a caminhada da humanidade para um período melhor, para um período realmente regenerado. Tal período em que doravante vão entrar e que marcará uma nova fase, aquela fase, uma fase principal da caminhada da humanidade. São chegados os tempos determinados por Deus. Conforme veremos lá na sequência, Jesus anunciou para nós, há 2000 anos atrás, este tempo, ou estes tempos que chegaríamos. Então, quando nós fazemos referências em relação a este período de transição, a este período de regeneração, muitas criaturas, muitos irmãos nossos de jornada no meio espírita em especial, acreditam que este período teria se iniciado verdadeiramente com a vinda da doutrina espírita, em 1857. Não, mas aqui nós encontramos estas informações, os espíritos amigos nos confirmam em vários pontos desses ensinamentos, eles nos chamam a atenção que este período, este preparo para este período de regeneração, ele teria se iniciado exatamente com Jesus. E veremos nas palavras dos espíritos amigos mais adiante esta confirmação. O evangelista Lucas nos fala sobre isto também, e aí nos dizem na sequência, no item 27 deste capítulo 18º, nos dizem o seguinte, esses espíritos amigos: para que os homens sejam felizes, sobre a terra é necessário que ela não seja povoada senão por bons espíritos. Então aqui eles nos chamam a atenção que para nós verdadeiramente sermos felizes sobre a terra, é necessário que aqui na terra realmente estejam habitando espíritos bons, espíritos que realmente já se esforçaram e se transformaram em criaturas melhores. Todos nós sabemos que nós, espíritos, seres imortais, todos nós fomos criados destinados à felicidade. Mas esta felicidade, ela não veio pronta e acabada. Nós temos que realizar esta conquista da felicidade em nós, tornando esta felicidade um patrimônio, já que todos nós temos direito a este patrimônio, que é um patrimônio divino, somos filhos de Deus, consequentemente seus herdeiros desta felicidade. Mas só que nós temos que fazer por merecer. Nós temos que construir este patrimônio em nós. E aí eles nos dizem o seguinte: tendo chegado esse tempo, uma grande emigração, ou seja, uma grande saída se cumprirá entre aqueles que a habitam. Então aqui eles nos falam sobre aquela necessidade de aqueles espíritos que não realizaram aquele esforço, que não estejam realizando aquele esforço de transformação, que eles terão que sair da terra. E eles nos dizem que aqueles que fazem o mal pelo mal e que o sentimento do bem não toca, não sendo mais dignos da terra transformada. Então eles nos falam que aqueles que não estão fazendo esforços para fazer o bem, que fazem o mal pelo mal, então eles terão que desocupar o lugar para espíritos melhores, para seres melhores. Aqui eles não estão falando para intimidar ninguém, para assustar ninguém, mas nos mostrando a necessidade de transformação, porque lhe trariam de novo a perturbação e a confusão seria um obstáculo ao progresso. Então aqui eles nos falam que se nós não nos melhorarmos, nós teremos que desocupar o lugar, porque senão traríamos confusão e obstáculo para o progresso da humanidade, para aqueles que querem realmente trabalhar. É só nós pegarmos como uma comparação simples, quando nós estamos em um ambiente
em um ambiente em busca de ensinamentos, peguemos como exemplo o salão de um centro espírita. Se você está em um salão de um centro espírita ou em qualquer um salão para buscar instruções em determinada área, em determinado assunto, e você tem interesse realmente em buscar aquela orientação e pegar aquela orientação naquele momento, internalizar aquela orientação, e tem algum companheiro à sua volta fazendo barulho, fazendo algazarra, atrapalhando que você ouça, atrapalhando que você realmente escute de forma adequada aqueles ensinamentos, com certeza você não achará bom daquele companheiro estar ali próximo de você, fazendo barulho, fazendo algazarra, te atrapalhando, lhe atrapalhando naquele processo de aprendizado. Assim é o que está acontecendo aqui na Terra. Se nós formos obstáculos para outros companheiros que querem realmente se transformar, com os nossos péssimos exemplos, com certeza nós seremos gentilmente convidados a desocupar o lugar para não atrapalharmos aqueles que querem realmente evoluírem, que querem realmente conquistar a regeneração e um espaço adequado pelo seu esforço próprio neste mundo regenerado. E eles nos falam que estes que forem retirados aqui da terra, eles irão expiar o seu endurecimento em mundos inferiores, inferiores à terra, ou poderão até reencarnar aqui na terra, mas em ambientes junto com povos menos esclarecidos, em condições inferiores àquela onde ele se encontrava na sua última existência. Não como castigo, mas como oportunidade para o aprendizado e que ele possa auxiliar aqueles outros companheiros em condições inferiores, que ele possa auxiliar, impulsionar aqueles companheiros na sua jornada. E ele nos diz ainda que esses espíritos que forem retirados aqui da Terra, eles serão substituídos por espíritos melhores. É o que estão anunciando constantemente os amigos espirituais, que muitos e muitos espíritos, milhares de espíritos, estão reencarnando aqui na Terra, vindo de outros mundos, para ocuparem estes lugares, estas clareiras que estão sendo deixadas, estão sendo abertas por estes que estão saindo aqui da Terra, por não terem realizado aquele esforço necessário para a transformação. E aí nos dizem ainda que a Terra, no dizer dos Espíritos, não deve ser transformada por um cataclismo. Muitos estão anunciando, por todos os meios, por todas as formas, desastres para que realmente a Terra seja transformada. Eles nos dizem que não é necessário isto para aniquilar subitamente as pessoas, não. Isso até acontece para chamar a atenção, mas eles nos dizem que a geração atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá. Então vejamos que aqui os espíritos amigos estão nos falando em 1868 sobre esta substituição gradual da geração atual que existia, ou seja, que existia naquela época, em 1868, e anos seguintes, décadas seguintes, séculos seguintes, uma substituição gradual, bem devagar, sem sustos. E aí nos dizem ainda, no item 28, que a época atual é de transição. Então eles nos diziam lá em 1868 que a época já era de transição. E aí eles acrescentam que os elementos das duas gerações se confundem, da geração velha e da geração nova. Colocados no ponto intermediário, assistimos a partida de uma e a chegada de outra. Então aqui os espíritos amigos nos colocam que eles estavam enxergando exatamente aquele movimento constante da saída de uma geração velha e a chegada de uma geração nova para substituir aqui na Terra aqueles companheiros que estavam saindo. Que as duas gerações que se sucedem têm ideias e vistas inteiramente opostas. A natureza das disposições morais, mas sobretudo das disposições intuitivas inatas. Então, eles nos alertam que essas duas gerações são bem diferentes umas das outras. E acrescentam dizendo que a nova geração
devendo fundar a era do progresso moral, se distingue por uma inteligência e uma razão geralmente precoces. É o que nós enxergamos, é o que nós observamos nesses espíritos recém-encarnados ou reencarnados aqui na Terra, as nossas crianças, com uma inteligência já altamente desenvolvida, como ele nos fala aqui, uma inteligência e uma razão muito precoces. Nós, na nossa época, nós tínhamos uma inteligência e uma razão bem inferior àquelas que nós observamos hoje nas crianças. E eles nos dizem ainda que o sinal indubitável é o sinal indubitável, ou seja, sem sombra de dúvida, de um adiantamento anterior desses espíritos. Ela não será composta, ou seja, essa geração nova, não tenhamos dúvida, igual ele nos chama a atenção aqui, que esta geração nova será composta só por santos. Ele nos chama a atenção para isto, e sobre isto, que ela, essa geração nova, não será composta, pois, exclusivamente por espíritos eminentemente superiores. Então, não são espíritos eminentemente superiores, mas daqueles que, tendo já progredido, estão predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento regenerador. Então, espíritos que vieram de outros mundos, que estão dispostos e predispostos a assimilar este período de regeneração e auxiliar neste processo de regeneração, que estão vindo para a Terra. Não são santos, não são espíritos que já chegaram à condição de angelitude. E aí nós encontramos, para aprofundarmos um tanto mais as nossas reflexões, buscamos naquele livro de Divaldo Franco, publicado em abril de 2010, ou seja, há exatos 10 anos, 11 anos, ele nos fala sobre essa transição. E o livro tem exatamente o título Transição Planetária. E aí no seu prefácio, na sua apresentação, o espírito que auxiliou na escrita deste livro, no envio dessas informações do plano espiritual aqui para a Terra, Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo Franco, inicia a apresentação do livro nos dizendo da seguinte maneira: ele faz referência aos itens 27 e 28 deste capítulo 18º de A Gênese, sobre esse período de transição, e ele começa a apresentação do livro dizendo: vive-se na Terra o momento da grande transição de um mundo de provas e de expiações para um mundo de regeneração. Então, vive-se na Terra o momento da grande transição. As alterações que se observam são de natureza moral, convidando o ser humano à mudança de comportamento, alterando hábitos viciosos, a fim de que se instalem os paradigmas da justiça, do viver, da ordem e do amor. Então ele nos fala que precisamos nos esforçar para que se instale aqui na Terra esses paradigmas, essas balizas de justiça, do nosso dever, da ordem em todos os meios e do amor em todas as nossas atitudes do dia a dia. Ele nos diz ainda que, anunciada essa transformação que se encontra inserida no processo de evolução, desde o sermão profético anotado pelos evangelistas e anunciado por Jesus. Então aqui ele nos chama a atenção, Manuel Filomeno de Miranda, que este período de transição, ele não está acontecendo agora, que ele foi anunciado e que ele foi iniciado por Jesus quando do seu trabalho aqui na Terra, e ele anunciou essa transição no sermão profético, quando ele nos disse muitas coisas em relação ao que iria acontecer, começando com a destruição do templo suntuoso de Jerusalém, que ocorreu no ano 70. No ano 70 da nossa era, ocorreu a sua destruição, e Jesus anunciou aos discípulos daquela época, os seus discípulos, que isto aconteceria. E Manuel Filomeno diz ainda que quando no sermão profético o divino mestre apresentou os sinais futuros dos tempos após as ocorrências destes fenômenos.
sendo o ser humano um espírito em processo de crescimento intelecto-moral, atravessa diferentes níveis nos quais se estagia para desenvolver o seu instinto, a inteligência, a consciência e alcançarmos o período da intuição, que é para onde nós estamos, todos nós, caminhando. Passamos pelo período dos instintos, já temos uma certa inteligência e também consciência dos nossos atos, caminhando para a intuição. E é lógico que para isto nós precisamos sim superar estes limites estreitos que nós estabelecemos para nós como de transformação. Precisamos nos esforçar para isto. E aí, conforme nós anotamos aqui, lá no sermão profético de Jesus, pegamos as informações anotadas pelo evangelista Lucas, onde ele nos fala, como nós conhecemos, dos evangelhos de Jesus, sobre esse sermão profético, de tudo o que aconteceria em relação à destruição do templo de Jerusalém. Ele nos fala também sobre aquela necessidade de estarmos constantemente vigilantes para não aceitarmos todos os ensinamentos, porque muitos viriam em seu nome e enganariam a muitas pessoas. Ele nos fala que aconteceriam guerras e distúrbios, que se levantaria nação contra nação, que muitas coisas apareceriam aqui no mundo que nos causariam medo. Ele anuncia também naquele sermão profético, em especial aos discípulos, que muitos deles seriam assassinados. Jesus não quis assustá-los, porque na verdade apenas João, evangelista, não foi assassinado, apenas João teve uma morte natural pela velhice. Ele nos fala também, e falando aos discípulos daquela época, que eles sofreriam perseguição por causa do seu nome. E aí ele nos diz, Lucas, no final dessa anotação, depois de muitas reflexões que Jesus deixa para todos nós nesse sermão profético, Lucas nos diz o seguinte, no versículo 28, já que o sermão profético, a anotação de Lucas, capítulo 21, versículos 5 a 28. No 28, Lucas anotou, assim que começarem a acontecer estas coisas, endireitai-vos e levantai as vossas cabeças, porque está próxima da vossa redenção. Então, Lucas nos fala que quando tudo isso estiver acontecendo, tudo que Jesus falou no sermão profético estivesse acontecendo, que poderíamos ter certeza que estava próxima a nossa redenção, ou seja, a nossa transformação, a nossa libertação. Então, é exatamente isto que está acontecendo agora, em especial neste momento em que nós estamos vivendo, onde nós estamos inseridos, onde estamos vivendo este ápice da transformação. Mas não tenhamos dúvida de que isto não se concluirá agora, como muitos companheiros imaginam, que isto ocorrerá assim num passe de mágica. Não, de forma alguma. O espírito Miramês, no início do livro Maria de Nazaré, ele nos diz que o terceiro milênio será um período de renovação espiritual de todos os povos. Então, Miramês, aqui no início do livro Maria de Nazaré, ele fala desse período de regeneração e nos diz que o terceiro milênio, ou seja, 1000 anos que nós temos pela frente, é um período de renovação espiritual. Que isso não se concretizará agora, e ele também não diz que se este período de regeneração, este período de provas e expiações para o mundo regenerado, será concluído neste terceiro milênio. Mas façamos a nossa parte, façamos aquilo que nos compete, o nosso trabalho de transformação, para que estejamos aptos a habitarmos o mundo regenerado, consequentemente nos regenerando. E aí, voltando ao item 28 do capítulo 18º de A Gênese, os espíritos amigos ainda nos dizem o seguinte: o que distingue os espíritos atrasados e os espíritos já em vias de transformação? Exatamente, conforme nos dizem aqui, que os espíritos inferiores, aqueles espíritos atrasados, eles têm revolta, eles mantêm revolta contra Deus. Revolta contra Deus. A propensão intuitiva às paixões degradantes,
as paixões degradantes, egoísmo, orgulho, inveja, ciúme, é o que caracteriza, ou são os caracteres especiais desses espíritos atrasados. Aí ele diz assim, enfim, o agarramento por tudo o que é material, a sensualidade, a ambição, a cobiça, a avareza. São esses vícios dos quais a terra deve ser purgada pelo afastamento daqueles que se recusarem se emendar, ou seja, daqueles que se recusarem se transformar aqui na terra e serão substituídos por aqueles que desejam o bem e que trabalham pelo bem. Quando a terra deles estiver livre, os homens caminharão sem entraves para um futuro melhor. Então, em a terra ficando livre de parte desses que estão puxando ao contrário, puxando para o outro lado, então com certeza a nossa caminhada, ou daqueles que ficarem aqui, a caminhada será mais fácil, mais tranquila. Então nos dizem os espíritos amigos ainda que as grandes partidas, aqui eles nos falam dos desastres ou daquelas mortes coletivas, eles nos dizem que as grandes partidas coletivas não têm somente por objetivo ativar as saídas, mas transformar mais rapidamente o espírito da massa. Então aqui eles nos dizem sobre a finalidade das partidas coletivas, desembaraçando-a das más influências e dando mais ascendência às ideias novas. A regeneração da humanidade não tem, pois, absolutamente necessidade da renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação nas suas disposições morais. Essa modificação se opera em todos aqueles que a ela estão predispostos, quando não subtraídos à influência perniciosa do mundo. Então, se estamos predispostos a realizarmos o processo de transformação, com certeza nós temos todo o auxílio, todo o amparo, toda a assistência dos companheiros do mundo espiritual. Então, para encerrarmos as nossas reflexões, voltamos aqui a Divaldo Franco, Manuel Filomeno de Miranda, em Transição Planetária, onde nos dizem o seguinte, esses amigos espirituais, através de Manuel Filomeno de Miranda, que o impositivo do progresso, porém, é inarredável. Inarredável, apresentando-se como necessidade de libertação das amarras vigorosas que o retém na retaguarda. Infelizmente, esse despertar da consciência tem se feito muito lentamente. Muito lentamente. Então aqui Manuel nos lembra que esse despertar da nossa consciência, infelizmente, ele tem sido feito de uma forma muito lenta, dando lugar aos desmandos que se repetem a todo momento, às lutas degradantes, condutas arbitrárias e perversas, contraste chocante com a aquisição tecnológica e científica. Quanta aquisição tecnológica e científica temos conquistado nestas últimas décadas? Mas e o nosso desenvolvimento moral? O intelecto avançou muito, mas e o moral? É lógico, nós temos que avançar os dois, o intelecto e o moral. Por isso que ele usa o termo intelecto moral. Temos que avançar, sim, nesse campo da moralidade. Conforme o nosso companheiro Eudes, lá de Trindade, nos diz, façamos esforços para não sermos nós aqueles que atrapalham, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. E desculpem-me os companheiros, vários companheiros que fizeram comentários, não temos, digamos assim, tempo, espaço para irmos lendo e comentando os comentários, encaixando os comentários, mas tenho certeza que depois lerei todos e responderei todos pessoalmente. Então, sem sombra de dúvida, que não sejamos nós esses que atrapalham. Conforme os espíritos amigos nos dizem, em uma resposta no Livro dos Espíritos, quando Kardec questionou se era simplesmente necessário para alcançar a salvação, se era necessário simplesmente não fazer o mal. Não fazendo o mal já estaria ótimo? E eles nos dizem que não. É lógico que não fazer o mal já é um bom começo, mas eles nos dizem que para alcançar a iluminação espiritual,
além de não fazer o mal, é necessário fazer o bem no limite das nossas forças. Com certeza, começando em não atrapalharmos e auxiliando nessa transformação nossa, através da nossa transformação e de todos. E aí, Manuel Filomeno de Miranda nos diz ainda, movimentos de proteção aos animais. E aqui ele faz uma observação, e não estamos aqui repetindo essas informações para fazermos nenhuma crítica e nem dizer que somos contrários a esses tipos de movimentos. Temos sim que participar, mas não esquecer também dos outros movimentos humanitários. Ele nos diz que movimentos de proteção aos animais sensibilizam muitos segmentos da sociedade. No entanto, incontáveis pessoas permanecem indiferentes a milhões de crianças, anciãos e enfermos que morrem de fome. Do que adianta participarmos de movimentos em prol dos animais, dos nossos irmãos inferiores e irracionais, e não nos preocuparmos dos nossos irmãos humanos? E aí ele nos chama a atenção, não por falta de alimento, não é por falta de alimento que esses nossos irmãos estão morrendo de fome, porque o planeta produz o suficiente para alimentar todos, mas estão morrendo de fome, conforme ele nos diz, por ausência total de compaixão e de solidariedade, por ausência total de compaixão e de solidariedade. E na sequência ele nos chama a atenção para os fenômenos sísmicos, aterradores, conforme anunciado por Jesus no sermão profético, sacodem o orbe com frequência, já que neste livro eles relatam em especial aquela catástrofe ocorrida na Indonésia, onde mais de 200.000 almas retornaram ao plano espiritual. Então, eles nos dizem que estes fenômenos sísmicos, eles acontecem exatamente para despertar a solidariedade de nações em relação àquelas que foram vitimadas, enquanto, simultaneamente, armas ditas inteligentes ceifam outras centenas e milhares de vidas a serviço da guerra. Por que isto acontece? Para que isto acontece? E aí nos diz ainda Manuel Filomeno que tudo isto acontece, esses desastres, para transformar a Terra em um local melhor. E encerrando, os espíritos amigos em o Evangelho segundo o Espiritismo, encerrando este item 9, nos dizem o seguinte, que transformar a Terra em morada de espíritos superiores, esta é a finalidade. Este é o norte para onde nós estamos caminhando e que nós alcançaremos isto através da lei do progresso. Mas que para isto nós precisamos também colocar em prática uma outra lei natural, que é a lei do trabalho, a lei da cooperação, a lei da fraternidade. E o Espiritismo é esta alavanca que Deus enviou à Terra para nos auxiliar, porque são chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para cumprir os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo caminho, ou seja, essas ideias morais devem seguir os mesmos caminhos que as ideias de liberdade percorreram e que delas eram precursoras. Então, façamos a nossa parte, meus irmãos. Realmente, todos nós estamos inseridos neste processo, mas nós temos que fazer aquilo que nos compete, aquilo que está ao nosso alcance, nos esforçando ainda um tanto mais para fazermos um pouquinho mais, mas sabendo e tendo aquela certeza que não estamos desamparados, que não estamos sós, que os espíritos amigos, aqueles que nós conhecemos ou denominamos como anjos de guarda, estão sempre com aquela disposição firme e constante em nos auxiliar. Mas desde que eles vejam da nossa parte aquele esforço, conforme Jesus nos chama a atenção, fazei esforços, perseverai,
vinde a mim. Ou seja, nós temos que fazer esse esforço, nós temos que perseverar para irmos até Jesus. E que não sejamos nós, conforme o nosso companheiro Eudes disse, que não sejamos nós aqueles que atrapalham outros companheiros que querem progredir, outros companheiros que querem aprender, mas que sejamos nós aqueles que auxiliam. E conforme nós encontramos nas palavras de Eurípides Barçanufo, na sua biografia, quando ele encontrou Jesus no plano espiritual, em uma campina belíssima, e que ele viu que Jesus estava chorando, e ele questiona ao mestre: Senhor, por que chorais? E aí ele diz na sequência, ainda questionando Jesus, Eurípides Barçanufo: tu choras pelos descrentes do mundo? E aí Jesus responde a Eurípides e a todos nós: não, meu filho, eu não choro por aqueles que descreem dos meus ensinamentos, porque todos eles um dia conhecerão, e estes companheiros nós devemos amar e auxiliar. Mas eu choro, meu irmão, meu filho, meu companheiro de jornada, eu choro por todos aqueles que conhecem os meus ensinamentos, mas não os praticam na sua vida. Então, que não sejamos nós, parafraseando com o nosso companheiro Eudes, que não sejamos nós aqueles que façam Jesus chorar, mas que façam Jesus sorrir, de satisfação, de alegria, pelo nosso esforço de transformação, que com certeza esse esforço de transformação será sempre secundado por companheiros abnegados do plano espiritual, com aquela disposição constante em nos auxiliar. Vamos fazer a nossa prece agora neste momento, meus irmãos, para encerrarmos a nossa transmissão nesta manhã de domingo. Senhor Jesus, mestre amigo e companheiro, aqui nos encontramos mais uma vez, Senhor, não para pedir, mas para agradecer-te por mais esta oportunidade que nos foi concedida. Agradecer em teu nome a estes companheiros que aqui se encontram, em cada lar, neste momento representado nesta sala virtual, amparando e auxiliando a todos nós. Nós precisamos, Senhor, realmente deste amparo, desta assistência, em especial para este momento pelo qual nós estamos passando, esta imensa tempestade que se abateu sobre toda a terra. Que possamos, Senhor Jesus, aproveitar este momento para aprendermos, para nos fortalecermos, e que possamos, ao transpor este momento de agonia, de tempestade, de turbulência, que possamos sair melhores, mais fortalecidos para novos embates na nossa caminhada. Graças damos a Ti, Senhor, hoje, agora e sempre, e que assim seja, Senhor Jesus. Um bom dia a todos. Muito obrigado, meus irmãos, pela caridade que vocês fizeram nesta manhã, em nos ouvir mais uma vez, em refletirmos juntos sobre este período de regeneração, esta era nova na qual todos nós estamos inseridos. Recebam todos o meu abraço fraterno e de gratidão, e que possamos juntos com esforço constante, realizarmos a tarefa que nos compete. Paz a todos nós, paz aos nossos corações. Muito obrigado a todos.